Vamos receber o homem de Deus, irmão, com as palmas bem forte para Jesus. Fica à vontade, está em casa. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos fazer menção do verso 1 até o verso 8. Primeiro Reis 19, verso 1 ao verso 8. Enquanto os irmãos localizam, quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade, irmãos, de estar aqui nesta igreja tão bonita, de um pastor tão amado, de uma igreja tão cheia da presença de Deus. Estou me sentindo privilegiado, estou me sentindo abençoado por Deus só de estar aqui nesta noite, irmãos. Que Deus venha abençoar cada dia mais a vida de cada um dos irmãos. Agradeço a vida do pastor Elias, meu amigo, a qual eu tive o prazer de chegar mais cedo hoje e ter uma aula com ele. Me inspirou, me ajudou bastante só nas conversas que temos na abertura aqui. Já me encheu de Deus, já me encheu de coragem e eu já aprendi bastante com ele nesta noite. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, irmãos. Deus tem algo a realizar. Feliz de ver alguns irmãos que eu já conheço, missionária Thaís, a nossa irmã missionária Sônia. Deus abençoe todo o corpo de obreiros dessa igreja em nome de Jesus. A você que está na live nos assistindo, irmã Vanilda que está lá em Florianópolis, disse que assiste nós. Que Deus abençoe, irmã Vanilda, e a todos que estão nessa live também, que Deus venha abençoar. Amém, irmãos? O verso 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A igreja pode se assentar glorificando a Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E eu não posso deixar de agradecer a minha esposa linda, que está sempre comigo, que é o meu braço direito, que é a mulher que Deus me presenteou, irmãos, com muita oração. Que Deus abençoe a vida da minha esposa em nome de Jesus. Amados, eu sei que nós temos um tema aqui, profetizando no vale. Geralmente esse tema é dado no texto de Ezequiel 37, mas eu orei a Deus e o Espírito de Deus me direcionou para essa palavra. Eu estou aqui na Monte Horebe, diante do pastor Elias, tem tudo a ver com esse texto. E nós vamos aprender aqui algumas lições nesse texto, a qual vai indicar para nós como é bom estar na presença de Deus, como Ele cuida de nós, como Ele cuida dos mínimos detalhes de nossas vidas, e como você e eu vamos profetizar no vale da nossa aflição nesta noite, e Deus vai trazer vitória em o nome de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de lições para as nossas vidas, e aqui está uma lição grandiosa durante esse texto sagrado que aqui lemos. A gente precisa olhar o contexto desse texto para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Você vai perceber que o texto está tratando de um homem chamado Elias.
Elias foi chamado por Deus para ser um profeta, numa época difícil no reino do norte, no reino de Israel, numa época onde estava corrompido a religião, a política, a moral, uma época em que estava em uma grande crise em todos os âmbitos da sociedade. E Elias é levantado por Deus nesta época, para bater de frente com a corrupção, para falar com o povo que está de dura serviço, para falar para um rei que não está obedecendo a Deus. E Deus vai atrás desse homem corajoso, de muita presença de Deus, num povoado chamado Tisbé. Você vai ver no capítulo 17, Elias o Tisbita. Isso não é o sobrenome dele, isso é a região onde ele vem de Tisbé. Tisbé não tem no mapa, se você procurar você não acha. Ela fica em Gileade, é um povoado de Gileade, um pequeno povoado. Lá Deus vai levantar um homem, lá Deus vai levantar um profeta, lá Deus vai achar alguém que vai ser corajoso para enfrentar um sistema corrupto. Deus não precisa de um grande exército, Deus só precisa de uma pessoa. Deus não precisa de uma multidão para fazer a sua obra. Deus está atrás de pessoas que querem fazer a sua obra. Deus não precisa de estrelas. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a proposta que Ele tem para fazer. E você vai perceber que Elias então começa o seu ministério. E a tarefa dele é uma tarefa bem simples, que eu e você podemos fazer qualquer hora. Ir de frente do rei e falar a verdade. Encarar o rei frente a frente e dizer: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E a gente olha a intrepidez desse homem e a gente imagina o que levou ele a fazer isso. Aqui em Reis você não tem a resposta, mas lá em Tiago, capítulo 5:18, vem a resposta dessa pergunta. Elias orava a Deus, e orando a Deus, Deus deu uma revelação para ele: fala assim, assim, assim para com o rei. E ele foi. E ele chegou na presença do rei Acabe e disse: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E de fato não choveu. E por que isso é importante? Porque o povo de Israel e o rei de Israel nessa época estava adorando a Baal. E se você não sabe, Baal é o Deus da chuva. É o Baal que, entre aspas, mandava chuva para a terra, segundo o costume daquele povo. Mas você sabe muito bem que quem manda a chuva é Deus, quem abençoa é Deus, quem está estendendo as mãos é o Senhor. Mas o povo está buscando a Baal, o povo está adorando a Baal. Então Deus vai fazer um desafio: se Ele é Deus mesmo, eu quero ver mandar chuva durante 3 anos e meio. A Bíblia vai dizer então que Elias fala essa palavra e sai da presença do rei. Então quando ele sai da presença do rei, ele vai para um deserto chamado de Querite. Querite significa cortante. Ele vai para esse deserto para ser cortado. Ele vai para esse deserto para ficar sozinho. Ele vai para esse deserto para ficar ali naquele vale, porém sendo sustentado pelo Senhor. A gente pensa: Deus me chamou, Deus me capacitou. E todo pregador, irmãos, todo pregador, ele quer uma multidão para pregar. Todo pregador quer ser usado nas mãos de Deus. Todo pregador quer palco. Todo pregador quer ter multidão para falar desse Deus. Mas Elias está sozinho. Deus levantou Elias e Elias não tem plateia. Deus levantou Elias e Elias não tem ninguém para comunicar aquilo que Deus está falando com ele. É um período que ele tem que passar. É um período que Deus está trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Você e eu precisamos aprender isso. Deus está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. E é necessário passar por Querite. É necessário passar pelo deserto. É necessário passar nesse momento que eu e você queremos pular, burlar. Mas você e eu precisamos enfrentar esse deserto. Para cada um de nós aqui nesta noite, Deus tem um deserto. Deus tem algo a falar conosco. E o deserto é a maior escola que o Senhor tem na terra para nos ensinar. Deserto não é para acabar com você. Deserto não é para te destruir. Deserto é para ensinar você uma coisa: dependa de Deus 100% na sua vida. E ele vai ser levado pelo Espírito do Senhor a esse deserto, e lá ele fica. E a Bíblia vai dizer para nós ali no capítulo 17 de 1 Reis, do 1 até o versículo 7, que Elias fica ali sendo sustentado por corvos. Um corvo vinha pela manhã,
trazia pão, trazia água e sustentava Elias. Na meia-tarde, antes do anoitecer, um outro corvo vinha, trazia pão, trazia água e sustentava Elias. Elias foi sustentado por Deus durante 3 anos e meio, dessa forma, dessa maneira. A primeira entrega de iFood da história está na Bíblia Sagrada. Foi o corvo que foi o primeiro motoboy da história a levar o mantimento para o homem de Deus. Você vai perceber uma coisa, e eu quero deixar aqui 3 lições para nós. Cada período de Elias, ele vai aprender a ser alimentado por Deus de uma forma diferente. Cada etapa daquilo que irei falar nesta noite é Deus trabalhando na vida de Elias, sustentando Elias de uma forma diferente. A primeira vez que Deus vai sustentar Elias foi através de um corvo. E você que é leitor da Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que o corvo é um animal impuro perante a lei de Deus. Você vai para Levítico capítulo 11, versículo de número 15. Lá vai estar selecionado esse animal, essa ave chamado corvo, como imprópria, como impura. O judeu não deveria nem chegar perto dessa ave, não deveria estar ali próximo dessa árvore, porque essa ave não é apta para mantimento. Lá no regime, na dieta de Levítico 11, vai estar uma série de animais que se podia comer e daqueles que não podia comer. Deus instrui Moisés para Moisés ensinar o povo. Todo animal que tem ali naquela lista sagrada deve ser observado, porque o judeu não come carne de porco. A Bíblia vai ensinar lá no Levítico capítulo 11, porque o porco ele tem precisava ter 2 coisas, né? O casco fendido e ruminar. O porco não rumina, ele só tem o casco fendido, então é um animal impróprio para as leis de Deus. O boi já tem o casco fendido e rumina, então ele pode ser ali utilizado como alimento. Por que que Deus fez isso, pastor? Para a saúde do povo no meio daquele deserto, para ensinar aquele povo as coisas certas. Então você vai perceber o cuidado de Deus, o zelo com Deus, com a parte da saúde do povo. Então você olha para a lei de Deus e fala, mas é cheio de regra, é cheio de etiqueta, é cheio de coisas a seguir. Deus quer o melhor para nós. Deus queria o melhor para o seu povo. Lá vai dizer que se fosse comer peixe, deveria ter barbatana e escama. Se tivesse só barbatana não servia. Se tivesse só escama também não servia. Era necessário ter barbatana e escama, aí poderia comer. Tudo isso está prescrito no livro de Levítico, capítulo de número 11. E no verso 15 eu volto a repetir, o corvo não é animal para se comer, mas é um corvo que Deus usa para alimentar o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus vai usar aquilo que é ruim para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Corvo simboliza mal, corvo simboliza a maldade da Bíblia. Você vai perceber que no dilúvio, quando Noé quis ali enviar o corvo para saber como é que estava a situação, o corvo não voltou mais. Sabe por quê? Corvo gosta de corpo humano morto, corvo gosta de carniça, corvo gosta de dejetos, corvo gosta de podridão. Então o corvo nunca voltou. Então Noé pôde perceber, ainda não baixou as águas, mas quando ele viu um pombo, o pombo foi e voltou, porque o pombo é pureza, o pombo é Espírito Santo, o pombo simboliza o Espírito Santo de Deus. Deus está ensinando a gente, meus amados irmãos, através desse texto, que Ele é capaz de sustentar a nossa vida meio às coisas ruins, meio às maldades. Mas já parou para pensar, se Elias rejeitasse aquilo, se Elias visse ali aquele corvo se aproximando dele e dissesse, não, eu não posso, mas foi Deus quem enviou, irmãos. Se Deus enviou, Ele garante o resultado. A gente precisa entender qual posição estamos, o que estamos passando, como Deus está dirigindo a nossa vida, porque senão a gente vai perder oportunidades achando que é do diabo, achando que é das provas, quando é o próprio Deus que quer tratar conosco. Elias não rejeitou aquele alimento. Elias se alimentou até então, está com fome. Quem está com fome não fica vendo se é bom ou se é ruim, se está quente ou se está frio. Quem está com fome come da providência de Deus para a sua vida. A primeira vez que Deus vai alimentar Elias é através de um corvo.
Eu aprendo com isso que Deus nos alimenta através das coisas ruins da vida, através das dores, através das dificuldades. Deus está te alimentando apesar de tudo isso. Deus está sustentando a sua vida apesar desses pesares. Você precisa ter maturidade e entender isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso irmão José entendeu isso. Quando seu pai Jacó morreu, seus irmãos achou que ele ia se vingar, mas ele olhou para o olhar de cada um dos 11 irmãos e disse assim: Deus foi quem me levou para o Egito para preservar a vossa vida. Nenhum mal eu vou fazer. Deus transformou o mal em bem. Esse é o Deus que nós servimos. Elias está comendo das mãos de um corvo, mas está comendo da providência de Deus. Eu quero te dizer que nesse deserto que você está, Deus já está preparando um corvo para a sua vida. Eu vim aqui ser profeta de Deus para a sua vida. Esses maus que você tem recebido, essas punhaladas que você tem recebido, tudo que estão fazendo contra você é Deus trabalhando na sua vida para transformar em coisas boas. Entenda isso. Entenda isso. Aleluia. Aleluia. Entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Elias então passa 3 anos e meio naquele deserto. A Bíblia vai dizer que a água acabou. Quando a água acabou, Claudinho, Deus vai fazer uma outra etapa na vida dele. Deus vai levar ele para agora ser sustentado por uma viúva. Ele se levanta. O texto diz assim: ó, dispõe-te ou levanta-te, põe-te em pé. E ele então se levanta, obedece à voz de Deus e vai para outro deserto. Ele vai para outro lugar. Ele vai para o segundo nível das mãos de Deus. Ele vai para Sarepta de Sidom, um lugar que não se adora a Deus de Israel, um lugar pagão, um lugar onde Deus não é bem quisto, um lugar onde é a predominante adoração a Baal. Deus manda Elias para lá. E Deus fala para ele: eu ordenei uma viúva para que te sustente. Quando Elias põe o pé naquele lugar, ele vem já de encontro com a viúva. A viúva vai dizer o que você sabe muito bem: eu não tenho senão algum graveto aqui, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Ela não tem esperança do futuro. Ela não tem esperança do amanhã. Ela está ali vivendo só aquele momento. Eu vou comer esse bolo, vamos morrer. Mas Deus enviou Elias para mostrar para ela o poder desse Deus em meias coisas. E a gente vai perceber que quando Deus leva Elias para lá, Deus vai dar uma segunda lição para o profeta: eu agora vou sustentar você a partir do pouco, a partir do nada. Na primeira lição a gente aprende que Deus sustentou ele em coisas más. Agora Deus vai ensinar: eu também te sustento com pouco. Eu multiplico o pouco que tem na sua vida. Eu sou capaz de multiplicar esse pouco. A Bíblia vai dizer para nós no capítulo 17, a partir do verso 8 até o 24, que Deus fez um grande milagre naquela casa. Ele multiplicou o azeite, Ele multiplicou a farinha. Ele está ensinando a mim e a você que no deserto da vida, o pouco com Ele vira muito, o pouco com Ele multiplica. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai perceber isso acontecendo várias vezes. Teve um profeta que guardou 100 homens, 100 profetas, e ele sustentou ele com 20 pães. Ele deu sustento para 100 homens. Você vai para as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Jesus fez 2 multiplicações de pães. A primeira, você sabe muito bem, para 5.000 homens, com apenas 5 peixes e 2 peixinhos. Ele ensina a gente na Bíblia toda que o pouco com Ele é muito. Ele ensina a gente a Bíblia inteira que quando a gente depende desse Deus, o pouco que a gente tem na mão dele vira muito. Aleluias. Eu vim aqui profetizar no seu vale. Eu vim aqui profetizar no seu vale que o pouco que você tem na mão desse Deus poderoso vai virar muita coisa. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Elias ali estava. E aquele pouco que ela tinha, a Bíblia chega a dizer um punhado. Eu gosto dessa expressão, porque punhado não dá para medir, irmãos. Você consegue medir um punhado?
não dá para medir. Mas o texto original no hebraico diz que ela deu da sua totalidade. Tudo que ela tinha era só aquele punhado. Pode ser pouco para você, mas para Deus é muito. Pode não ter valor para você, mas era tudo que ela tinha. Ela deu tudo. E quando ela deu tudo que ela tinha, Deus fez um milagre na vida dela. Elias então é sustentado por Deus a partir do pouco. Elias foi sustentado a partir de coisas ruins. Elias foi sustentado a partir do pouco. Ele vai se levantar. E aí vai no texto que nós lemos aqui na abertura, capítulo 19. Capítulo 19, ele foge do reino do norte. Ele vem para o reino do sul, acompanhado ali do seu servo. Ele deixa o seu servo em segurança. E ele caminha para o terceiro e último deserto que ele vai enfrentar. O deserto onde ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. A última etapa da vida de Elias, o último deserto que ele passa, ele vai ter um encontro poderoso com o próprio Deus. E aqui nós lemos que Acabe falou para a esposa dele, Jezabel. Ela falou que o que ele tinha feito com os profetas, como ele matara todos os profetas de Baal e de Azera. Aquela mulher se enfureceu. Ela então deu ordens aos seus homens para avisar Elias que ele ia estar morto. Da mesma forma que ele fez, ele também ia pagar com a própria vida. A Bíblia diz que Elias temeu essa palavra. Ele achava que ele era o único profeta lá no reino do norte, vivo. Então ele escapa para preservar a vida. E nesse que ele escapa para preservar a vida dele, ele vai para um deserto. Ele vai caminhando ali no deserto sem rumo. E o texto diz para nós no verso de número 2 que lemos aqui: assim me faça deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. A ameaça foi tão grande que Elias correu. O homem que é cheio de Deus, o homem que é cheio de coragem, não conseguiu resistir a essa pressão, foi embora. Você acha que às vezes não dá vontade da gente ir embora? Você acha que às vezes não dá vontade de largar tudo? Você acha que não dá vontade de jogar tudo para cima, ir embora? Todo mundo passa por isso. Se até Elias passou isso, imagina nós. Mas o texto vai dizer que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz para nós que ele se levanta. No verso 3, ele vai a Berseba, que é em Judá, deixa ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. Assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, já basta. Talvez eu estou pregando para pessoas que já falou isso para Deus: eu não aguento mais, já basta. Talvez eu esteja aqui nesta noite pregando para pessoas que hoje disse isso para Deus: eu não aguento mais, já basta. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão no deserto tão violento, que está dizendo para Deus: me mata, Senhor, que é a melhor solução para a minha vida. Elias pediu a morte. Dá para imaginar isso? Um grande homem, o leão dos profetas, pedindo para morrer. Dá para imaginar um homem que teve coragem de enfrentar o rei tete a tete, pedir a Deus a sua morte. Ele pediu a morte. Ele estava tão angustiado, tão em dificuldade, que ele queria morrer do que continuar a vida do jeito que estava. A Bíblia vai dizer para nós no verso de número 5: deitou-se e dormiu. E não tem melhor coisa, meus irmãos, quando a gente está nessa situação, do que uma bela noite de sono, do que descansar. Tudo que nós precisamos às vezes, irmãos, não é um abraço, um tapinha nas costas, é ter uma boa noite de sono, é ter de tranquilidade, é pôr a cabeça no travesseiro e acordar pela manhã, porque o salmista vai dizer que a alegria vem pela manhã. Há uma promessa de Deus na nossa vida. Às vezes tudo que precisamos é descansar. Às vezes tudo que a gente precisa é esfriar a cabeça. A Bíblia diz que ele foi ali, achou uma árvore, deitou e dormiu, descansou. E quando ele estava ali descansando, um anjo do Senhor aparece ali. O texto diz para nós, amados irmãos, que no verso de número 5, na última parte, um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Apareceu um anjo. Você conhece muito bem a palavra anjo, significa mensageiro. Vem do hebraico malak, no grego angelos.
Mas nós estamos no Antigo Testamento, a palavra hebraica é malak, mensageiro. Quando você estiver mais necessitado, Deus vai ter um mensageiro para enviar a sua vida. Quando você estiver no seu pior momento, sempre Deus tem um mensageiro para te entregar uma mensagem. Quando a gente estiver no nosso pior momento, Deus vai enviar um anjo com uma mensagem do céu para a nossa vida. Elias está ali precisando de uma mensagem. Elias não estava precisando de um afago. Elias não estava precisando de um abraço. Elias precisava de uma mensagem de Deus. E eu vim aqui para ser esse mensageiro para a sua vida. Eu vim aqui te entregar uma mensagem de Deus. Não pare, não desiste. Eu vim profetizar no vale da tua aflição. Vai ter vitória. Vai dar certo. Arabacandarabassoria. Iribigassuribigandarabahássia. Aleluia. Arabacandarabassuribigandarabai. Arabassuribigandarabahássia. Arabagadarabassirebagahássia. Aleluia. Elias. Arabacandarai. Iribigassuribigandarabahássia. Aleluia. Elias é um homem de Deus, irmãos, e ele vai ser alimentado pela terceira vez. E esse alimento que Elias vai comer agora é o alimento que Deus vai trazer para a sua vida. Um alimento espiritual. A primeira vez que Deus alimentou Elias foi através de corvos. A primeira vez que Deus usou alguma coisa para abençoar Elias com alimento foi com corvos. E a gente sabe que corvo é coisas ruins, coisas más. Deus sustentou ele com coisas más. A segunda vez que ele vai alimentar Elias é através de uma viúva que tinha pouco. Nós aprendemos que do pouco ele faz muito. Mas agora a terceira vez que ele vai alimentar Elias, não tem nada para ele fazer milagre. Não tem um pouco nem muito. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. A terceira alimentação de Elias veio do nada, veio de Deus, veio do céu. Quando você passar por essas etapas e chegar nessa, saiba, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. Agora Ele se materializa, Ele se apresenta a Elias com uma mensagem. E o texto vai dizer no verso 6 que lemos: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Ele comeu, ele bebeu, e ele tornou-se a deitar. Deus alimentou ele a partir do nada. Deus alimentou ele a partir do sobrenatural. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, no vale da tua aflição, Ele vai alimentar a sua vida de um jeito ou do outro. Alguma coisa Ele vai fazer. Ele vai alimentar o profeta, igreja. Pela terceira vez, Elias vai experimentar o milagre de Deus de uma forma sobrenatural. A Bíblia vai dizer que esse mensageiro, ele não desiste de Elias. Elias comeu, dormiu, o mensageiro está lá. E o verso 7 diz assim, ó: tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Pela segunda vez. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Ele não desiste de nós. Se tiver que tocar você hoje de novo, Ele toca. Se tiver que te chacoalhar de novo, Ele te chacoalha. Se tiver que trombar com você de novo, Ele tromba. Porque Ele não desistiu do projeto na tua vida. Ele não parou. É você que está parando. Mas Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir isso. Ele não parou o projeto. Ele não parou a obra na sua vida. Grande é a obra de Deus na sua vida. O mensageiro toca ele de novo e vai falar pela última vez: Elias, levanta, anda,
muito comprido é o teu caminho. Muito comprido ainda é a sua trajetória. Quem disse que para aqui? Quem disse que estacionou aqui? Quem disse que não vai ter mais jeito? Profetiza no teu vale hoje que muito comprido se será o seu caminho. Aleluia, 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 aleluia. Levanta, Elias, come, Elias. O verso de número 8. Ele então se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa comida Deus quer dar para você hoje. É essa comida que Ele me trouxe aqui para te alimentar hoje. Uma comida espiritual que vai fazer você caminhar por longos dias. Uma comida que não é feita de arroz, feijão e óleo, é feito com pão celestial do céu para a nossa vida. Uma comida especial, uma comida que só Ele tem para dar para nós. Uma comida que surge no meio do deserto da nossa aflição. Aleluia! A terceira vez que Elias vai ser alimentado é com uma comida espiritual. A terceira vez que Deus se manifesta no deserto dele é para dar uma comida que ia sustentar a vida dele. E sabe qual comida é essa? Se chama Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que é o nosso alimento. É a palavra de Deus que a gente come dela e se sustenta pelo resto da nossa vida. Quantas vezes, igreja, nós estávamos para baixo, nós estávamos mal. De repente abrimos a Bíblia Sagrada num texto. Nós lemos aquele texto e parece que ele vem de encontro conosco. E aquilo alimenta a nossa alma. Aquilo diz para nós: levanta, anda, porque muito comprido é o seu caminho. Aleluia. Aleluia, eu já estou caminhando para o fim, mas eu quero te deixar a última coisa. Elias se experimentou 3 níveis de alimento de Deus. Comeu através dos corvos, coisas ruins, coisas más. Comeu através da vida da viúva que não tinha nada. Deus mostrou para ele que é poderoso para multiplicar no pouco. E Deus agora mostra para ele uma terceira comida espiritual, que alimentou a alma dele, que fez com que ele se levantasse e continuasse a sua jornada. E agora eu quero ler aqui com os irmãos o verso de número 9. Eu já estarei encerrando. O verso 9 diz assim para nós: depois que ele comeu aquela comida, depois que ele andou 40 dias e 40 noites, aonde ele vai parar? Olha, irmão Juliano, aonde ele vai parar, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Sabe aonde foi levar Elias? Na presença de Deus. Ele estava correndo de Deus, ele estava fugindo de Deus, mas foi aonde Deus estava. Ele está dizendo para nós aqui nesta noite: o que você faz aqui no Monte Horebe? O que você faz aqui? Olha só o texto, irmãos, eu não estou inventando, está no texto. Deus não olhou para ele e falou: o que você está fazendo aí? Deus falou: o que você está fazendo aqui na minha presença? Não tem como correr desse Deus, não tem como fugir desse Deus, não tem como voltar para trás mais. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da vida do Senhor na sua vida. Arabassura bagadarabassura ibigarraça, iribigassura ibigadarabagadarabaçoia. O que você está fazendo aqui, Elias? Você foi parar na presença de Deus. Você veio no Monte Horebe, Elias, no monte da revelação de Deus, no monte onde Deus apresentou-se a Moisés, no monte onde Ele deu a lei de Moisés, no monte onde Ele falou com o povo. Agora, Elias, você veio aqui no Monte Horebe. Aqui a minha presença é manifesta. Aqui eu estou presente. Ele não falou para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Ele disse para Elias: o que você está fazendo aqui?
na minha casa, no meu monte, no lugar onde eu resolvi me manifestar. O que você veio fazer aqui? A comida que Ele te deu, a comida que Ele te dá nesta noite, vai atrair você para a presença dEle. A comida que eu vim trazer aqui para você nesta noite vai te aproximar ainda mais dEle. A comida que você está comendo aqui nesta noite vai fazer você caminhar para a direção dEle. Ai, Xadabagandarabassolha. Elias, se coloca de pé, Elias. Se coloca de pé. Se a minha esposa puder cantar mais um hino, eu já estarei encerrando. Quero pedir para minha esposa cantar Jeová Jirê, porque tem tudo a ver com esse tema. Profetiza no vale da tua aflição. Profetiza nesse vale que você está passando. Saiba identificar qual é o momento de Deus para a sua vida. Talvez você precise que Ele te alimente numa situação má, difícil e ruim. Talvez você precise que Ele te alimente a partir do nada, do pouco que você tem. Mas talvez Ele já te trouxe aqui para o terceiro nível, te alimentar com uma comida espiritual, aonde você vai caminhar por longos anos da sua vida. Eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite. Eu creio que Ele não te trouxe aqui em vão. Estava chovendo muito. Você poderia ter ficado na sua casa como muitos fizeram, mas você veio porque você sabia que Deus tinha um compromisso com você. Aleluia, Jesus. Deus provedor, Jeová Jirê, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jirê, irás falar de novo, eu creio em ti, haja o que houver,
terceira vez que Deus sustentou Elias, que Deus deu comida para Elias, Elias foi parar na presença de Deus. Que nesta noite você venha parar na presença de Deus. Aqui é o Monte Horebe, lugar onde Deus se manifesta. Não deixe, não tire o seu pé deste lugar. Não tire o seu pé desta casa de oração. Não deixe este lugar, porque aqui Deus se manifesta na sua vida. Assim te diz o Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, meu amigo pastor Elias. Deus abençoe. Pastora Cidinha, que deve estar ouvindo, queria muito ter te visto hoje, mas Deus vai preparar uma próxima, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Glória, glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Só agradecer a Deus, né? Não é por quantidade. Como Deus falou conosco nesta noite. Como que palavra do céu para o nosso coração. Sou grato a Deus, amém? Por esta mensagem, por este trabalho, por esta pregação. Louva a Deus pela vida do pastor Samuel, nosso amigo, sua esposa. Deus abençoe vocês ricamente. Que continue te usando poderosamente assim. Que o céu se abra em tua vida, amém? Irmão, nós vamos terminar. Lembrando aos irmãos que amanhã das 7h30 às 8h é oração com as irmãs. E depois às 8h prossegue o ensaio, amém? E quinta-feira, tarde da bênção, né? Encerramento da campanha, é? O pastor Samuel vai estar aqui à tarde da bênção, encerrando a campanha, né? Que bênção, amém? Então você, o nosso convidado para estar aqui às 14h30, quinta-feira, à tarde da bênção, trabalho na direção da missionária Thaís, diaconisa Sônia. E Deus está abençoando 2 anos já nesse tarde da bênção, né? 2 anos e alguns meses, né? E Deus tem abençoado grandemente esse culto tarde da bênção, amém? E você é o nosso convidado para estar aqui quinta-feira. E sexta-feira estamos aí no 4º dia, né? No 3º dia da campanha. Oração de Josafá, resposta de Deus, amém? É bênção de Deus todos os dias, todos os cultos, amém? Agradecemos aos irmãos que vieram esta noite para cooperar conosco. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Vamos levantar a mão, terminar com a oração do Pai Nosso. Oração que Jesus nos ensinou, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Encerrar o culto, todos digam amém. Guarda esta palavra no teu coração, irmãos. Eu vou guardar no meu coração, amém? Deus abençoe, pode aplaudir a Jesus.